Certamente você já ouviu falar que a Idade Média é também a Idade das Trevas. Bom, assim era como os iluministas se referiam aos 1000 anos antes de pretensamente jogarem as luzes da razão sobre as trevas da ignorância. Assim, vale questionar: será que houve ensino e escolas na Idade Média? Se existiam de fato, como elas funcionavam e em que elas eram tão diferentes das escolas da antiguidade e da modernidade? Meu nome é Fábio Souza Lima e esse é o nosso curso de História da Educação 1. Embora consideremos na história o ano de 476 d.C. como um marco de passagem da Antiguidade para a Idade Média, é preciso entender que esse ano é apenas uma referência, isto é, o ano de dissolução do Império Romano. No entanto, a vida e o pensamento humano não mudam com uma mudança de ano. Ninguém naquela época foi dormir falando: olha, hoje eu estou na antiguidade e amanhã pela manhã estarei na Idade Média com outro pensamento. O pensamento humano ele demora gerações e gerações para mudar. Um dos melhores exemplos disso nós podemos ver aqui com relação à educação na passagem da Era Clássica para a Era Medieval. O método ou a pedagogia educacional conhecida como patrística tem início no século II. É um modelo que envolve o pensamento cristão, que vai sobreviver ao fim do Império Romano e vai continuar como o principal modelo educacional até os séculos 9 e 13, quando um outro modelo, a escolástica, se sobrepõe. Quer dizer, é um modelo que, se considerarmos apenas a data, isto é, o século II, ele se origina ainda na Antiguidade. No entanto, estudaremos esse modelo pedagógico dentro da era medieval porque ele se torna mais influente na Idade Média. Então, resumindo, as datas das eras históricas são referenciais, são marcos. Estudar os pensamentos que influenciam a economia, a política e a cultura muitas vezes transcendem essas datas, como nesse exemplo que eu acabei de dar. Um fenômeno interessante vai acontecer nesse período de queda do império. É a interiorização da população. A população que antes se apinhava em Roma vai seguir para o interior do território do império. E isso vai acontecer por alguns motivos. O primeiro deles é a quantidade de invasões que Roma vai sofrer nesse período. E uma invasão significa sofrer roubos, assassinatos, estupros, escravizações, raptos, entre outras coisas que quem estava na cidade estava sujeito a experimentar. A saída das pessoas de Roma também se dava pela alta carga de impostos sendo cobrados para manter a burocracia da máquina romana ainda funcionando, mesmo em queda. Então, ir para os subúrbios ou para o interior também significava fugir dos impostos cobrados na cidade. Outra coisa ainda que devemos considerar é que os romanos tinham um conceito de subúrbio bem diferente do que é usado no Brasil, que por sua vez é herdado da antiga capital brasileira, o Rio de Janeiro. Para os romanos, o subúrbio era o local de descanso, o local para onde as elites iam para descansar das tarefas, dos trabalhos realizados na cidade de Roma. Isso quer dizer que os membros da elite e os comerciantes endinheirados tinham terrenos, casas, fazendas nos subúrbios. E fugir da cidade e ir para esses locais não significava uma piora de vida para essas pessoas, mas apenas uma mudança no estilo de vida. Uma mudança para fugir das ameaças bárbaras, da supertaxação e da desorganização que estava tomando a capital do império. Com efeito, essas pessoas deixaram de usar a moeda para comercializar. Foi, portanto, a economia romana se desmonetizando e começando a se tornar uma economia de troca, de escambo. Então, as coisas que antes eram compradas com moedas se tornaram produtos a serem trocados com outros fazendeiros. E o efeito disso, além da desmonetização da economia, é uma forte retração no comércio. E assim, não só Roma caiu como cidade, mas todas as outras cidades do Império, que também tinham muitas pessoas, seguiram esse processo de mudança. Começa então, conforme eu comentei, um processo de transição que vai levar um bom tempo até chegar propriamente
ao que conhecemos como Idade Média. A Bíblia cristã é, como um todo, para os cristãos, um conjunto de orientações de como eles devem ser, estar e pensar no mundo. Isto é, um conjunto de ideias e valores morais que visam fazer entender como deve ser o comportamento de um cristão. No entanto, todos esses valores também estão expressos no Sermão da Montanha, mais resumidamente, onde Jesus teria passado aos seus seguidores as mesmas orientações de maneira mais direta. Na medida em que o cristianismo deixa de ser perseguido em Roma, a pregação desses valores cresce, como eu comentei anteriormente. E ainda, quando o cristianismo se torna a religião oficial do império, esses valores passam a ser os valores do império, ainda no século IV. E isso vai ter um efeito sobre a economia e a cultura romana, conforme já comentamos no vídeo anterior. Apesar de se tornar a religião oficial no século IV, antes mesmo disso, o cristianismo já havia estabelecido uma aproximação com a cultura grega, visando a divulgação da fé cristã, como fizeram religiosos famosos, como os padres São Justino, que viveu entre os anos 100 e 165, e Orígenes, que viveu entre 185 e 254. Um desses primeiros padres que eu vou citar como exemplo de aproximação da cultura grega é o padre Clemente de Alexandria, que viveu entre 150 e 215. Ele afirmava, por exemplo, que Platão era Moisés helenizado. Ele também afirmava que o pensamento filosófico grego, obviamente considerado pagão pelos cristãos, nada mais era do que um meio para a condução do homem grego para o cristianismo, como se o pensamento filosófico grego fosse um, entre aspas, pedagogo para conduzir o mundo para Cristo. De acordo com o que eu já comentei em aulas anteriores, é possível perceber o interesse de aproximação com a cultura helênica, no sentido de tornar o cristianismo um valor e uma religião universal. Obviamente, vamos identificar na história que todas as religiões vão fazer isso. Não é, portanto, uma exclusividade do cristianismo para realizar esse procedimento. Os religiosos fazem isso em todas as fés, de acordo com os seus interesses. Depois dessa primeira geração de padres, surgiu uma geração que buscou o afastamento da filosofia grega, ou pelo menos uma cristianização dos pensadores gregos. O arcebispo de Constantinopla, São João Crisóstomo, que viveu entre os anos 340 e 407, se posicionava firmemente contra o helenismo. São Basílio, que viveu entre 330 e 379, por exemplo, ele que era bispo de Cesareia, na Capadócia, atual Turquia, afirmava o seguinte: temos então que abandonar a literatura? Direis, não digo isso, mas não devemos matar as almas. Na verdade, a escolha jaz entre duas alternativas: a educação liberal, que podeis conseguir enviando vossas crianças às escolas públicas, ou a salvação das suas almas, que podereis assegurar enviando-as aos monges. Quem deverá vencer? A ciência ou a alma? Se puderdes, escolhei a mais preciosa. Na citação, o bispo aponta a filosofia como literatura. Não que a literatura seja inferior, não é. Mas da forma com que coloca, parece dizer que a filosofia e o pensamento helenístico são uma espécie de ficção, ou algo que não vale a pena diante do que seria a salvação. Em seguida, ele diz que quem optar por seguir esse pensamento helenístico vai estar matando a sua alma e a dos seus alunos e descendentes. Mais ainda, ele afirma que na sua posição de pai de família, você tem que escolher se emprega a educação liberal. Lembrem o que eu disse sobre educação liberal, isso é, a liberdade, inclusive do que seriam as influências dos deuses gregos para poder decidir sobre a sua vida e as coisas públicas, ou entrega a sua educação pensando em salvar a sua alma aos monges da igreja. Isso é a base do pensamento que vai nos levar à Idade Média. Uma sociedade estagnada, sem ascensão ou queda social, pois tudo se deve ao desígnio divino, e o ser humano só está na Terra de passagem. Outro nome desse período é o de São Jerônimo, que vai ser responsável por traduzir toda a Bíblia para o latim.
Ele viveu entre os anos 347 e 420. Ele vai enfatizar a importância de se respeitar a personalidade do aluno e da escola ser considerado um ambiente de amizade. Mas o nome mais importante desse período, sem dúvida, vai ser o do Santo Agostinho, que viveu entre os anos 354 e 430. Apesar de se identificar na obra dele um posicionamento inicialmente próximo ao pensamento helenista, ele vai aos poucos se afastando dessa forma de pensar no decorrer da sua vida. De toda forma, Santo Agostinho dizia que o Logos é o órgão onde se dá todo o aprendizado humano. Ele também chamava esse Logos de mestre interior, sob a ideia de autoeducação. Na obra dele, chamada de Magistro, ele aponta que o Logos, ou mestre interior, atua por iluminação divina, por meio das palavras e sinais como meios de comunicação. Novamente, nós temos aspectos que colocam o homem sob a dependência de um Deus para o seu crescimento intelectual. Algo bem diferente do que eu comentei anteriormente sobre a educação liberal grega. Mas eu vou falar novamente sobre o Santo Agostinho um pouquinho mais adiante. Enquanto os gregos davam maior importância ao aspecto intelectual da formação do indivíduo, os romanos davam maior importância ao aspecto moral. No entanto, mesmo antes da dissolução do império, isto é, a partir do estabelecimento da fé cristã como religião oficial do império, as ideias e os valores cristãos presentes na Bíblia, presentes no conhecimento do Sermão da Montanha, começaram a se sobrepor dentro da cultura romana. Um exemplo disso foi a substituição de servidores públicos da administração do Estado romano, ou pelo menos o que sobrou dele naquele período. Aos poucos, na medida em que a religião crescia, o funcionalismo público leigo em Roma foi sendo substituído por um funcionalismo com servidores cristãos. Naturalmente, isso tem um efeito sobre as decisões públicas, sobre as pessoas que podem ou não ser atendidas ou beneficiadas pelo Estado romano nos seus últimos séculos. Olha, as primeiras escolas cristãs nesse período, e por conta disso, foram erigidas para os convertidos ou recém-convertidos. Eles eram chamados de catecúmenos, e as escolas em que estudavam eram chamadas de catecumenatos. Palavra que lembra a catequese, e é isso mesmo, tem relação com aquele que recebe a instrução religiosa. Essas escolas cresceram e começaram a ser organizadas por bispos com o intuito de expandir a fé, formando mais padres para atuar e converter mais fiéis. Essas unidades passaram a ser chamadas de escolas catedrais, pois realmente funcionavam dentro ou ao lado de catedrais. Surgiram também, nesse movimento educacional e religioso, as escolas que funcionavam dentro dos mosteiros. Eram as escolas monacais, dentro de uma ideia de monaquismo. Funcionava assim. A palavra monos significa só, solitário, sozinho, sendo a prática de se dedicar à fé e aos estudos uma prática de monge. Reparem o prefixo também monos, que é exercida no caso dos cristãos em monastérios ou mosteiros. Essa prática de monaquismo fez surgir as primeiras ordens religiosas, como a dos beneditinos. São Bento, que viveu entre 480 e 547 e fundou a Ordem dos Beneditinos em 529, determinou um sistema de trabalho que passava por 7 horas de serviço manual ou literário, isto é, de copista de livros, e 2 a 5 horas de leitura por dia. Os melhores alunos tinham ainda aulas de filosofia e teologia a fim de ocupar novos cargos dentro da própria ordem. Então, como eu falei, esse monge estudante beneditino passava várias horas do seu dia fazendo cópias de livros, algo que contribuiu e muito para os conhecimentos para que os conhecimentos daquela época chegassem até os dias de hoje. E ele também passava outros tantos de horas lendo. Quer dizer, havia um programa de formação de um intelectual, mesmo que estivesse submetido à religião. Com efeito, no que diz respeito à produção de conhecimento, produção de livros, de grandes bibliotecas, as escolas monacais, isto é, as escolas que funcionavam dentro de monastérios,
se tornaram as principais instituições de ensino. E não apenas isso, mas como eu falei também, essas escolas monacais e essas ordens religiosas se tornaram as principais instituições produtoras do conhecimento. Diante desse quadro, isto é, com o esvaziamento das cidades, a interiorização, a desmonetização da economia, conforme a gente já falou, aliada à concentração de escolas dentro dos monastérios e à produção de bibliotecas internas, é possível dizer que os monastérios assumiram o monopólio das ciências, pois além de concentrar os textos greco-romanos clássicos, ainda exercitavam o conhecimento, ainda que estivessem submetendo-o à teologia. Então, se você entendeu que o conhecimento passou a ser professado por padres, por religiosos, você percebeu que tudo isso que falei caracteriza uma filosofia dos padres da igreja, ou, em outras palavras, a chamada pedagogia patrística. Existiam muitos religiosos que atuaram nessas escolas monacais e sob esse modo de pensar que submeteu a filosofia à teologia. Mas o nome mais importante da patrística foi realmente o do bispo de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, que viveu entre os anos 354 e 430. Na juventude, Agostinho era professor de retórica e aproximou-se da seita dos maniqueus. Tratava-se de uma seita que pregava que só existem dois princípios, o bem e o mal. Dessa seita e da influência que Agostinho vai receber e depois trazer para a igreja, descendem a ideia de maniqueísmo. Bom, mais tarde, Agostinho foi se converter ao cristianismo, sendo autor de obras como A Cidade de Deus e Confissões. Especificamente sobre educação, Agostinho escreveu De Magistro, ou Do Mestre, que consiste em um diálogo com o seu filho Adeodato. Nessa obra, De Magistro, podemos encontrar o modelo pedagógico agostiniano. Podemos perceber que Agostinho ainda mantinha uma forte influência do pensamento platônico, quando apontava para a distinção entre o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. Ora, eu não vou retomar as aulas de filosofia de vocês, mas vocês devem lembrar que o cerne do pensamento platônico é justamente o entendimento de que existem em separado os mundos sensível e o mundo inteligível, isto é, o mundo material e o mundo das ideias. Bom, Platão dizia em sua teoria da reminiscência que a alma, que antes de habitar o corpo, conhecia a essência das coisas. Ao começar a habitar o corpo, ela perde os seus saberes e passa a conhecer as coisas por meio do uso dos sentidos, o tato, a visão, o paladar, o olfato, a audição. Aqui no mundo material, portanto, nada mais nós teríamos do que uma forma de termos lembranças das coisas em si, que já estão presentes dentro da nossa alma. Lembranças essas que, portanto, são imperfeitas, pois os sentidos nos conduzem a diferentes erros, nos conduzem a um conhecimento que é considerado imperfeito. Para voltar a conhecer as coisas em si dessa forma, o homem ele precisa se desfazer da sua prisão, isto é, do corpo. Daí as palavras de Platão na antiguidade, o filósofo deseja morrer. Pois bem, veja como esse pensamento de Platão vai ser adaptado e, ao mesmo tempo, submetido à fé, constituindo assim uma cristianização do pensamento greco-romano. Olha só, Agostinho vai desenvolver a teoria da iluminação, que diz que o homem receberia de Deus a iluminação, isto é, o conhecimento das coisas eternas. Dessa maneira, Deus iluminaria a razão humana, tornando possível conhecer as coisas de forma correta, ou conhecer as coisas em sua essência. A tal iluminação só seria possível por Cristo habitar o interior do ser humano, habitar o interior do homem. Não é o professor, portanto, o responsável por transmitir o conhecimento, uma vez que a verdade não vem do exterior, mas sim do interior. Isto é, está dentro do corpo humano, onde Deus já está. Cabendo ao professor, então,
ao mestre guiar o indivíduo para a iluminação proporcionada por Deus. Vale a pena ressaltar, mais uma vez, que a educação, o conhecimento, depende de fatores internos, nesse caso, da patrística, nesse caso, da filosofia agostiniana. A patrística e o seu maior expoente, o pensamento agostiniano, eles foram iniciados ainda dentro do Império Romano, como já comentei, mas vão realmente se tornar hegemônicos durante a Idade Média, sendo que um rival para esse pensamento só vai surgir no século IX. Todo esse trabalho de leitura dos clássicos greco-romanos, cópia, tradução, adaptação ao cristianismo, vai continuar sendo realizado nos séculos seguintes, sempre dentro de mosteiros, sempre restrito aos padres, e com aquele sistema educacional que eu comentei com vocês, caracterizando a patrística. Na imagem que vocês têm aí, por exemplo, vocês têm o Agostinho, Santo Agostinho, sentado, sendo iluminado pela verdade, né, a verdade de Deus, passando pela cabeça dele, e aí você tem a cabeça dele soltando aquela áurea de luz, de conhecimento, e produz o fruto que está na mão dele. E aí você vê que na outra mão está a pena e ele vai começar a escrever. Quer dizer, o conhecimento que ele está escrevendo, ele é baseado, ele vem da revelação divina. Bom, eu coloquei para vocês aí na tela uma periodização, né, alguns séculos de referência, para vocês entenderem o período todo da Idade Média. Ela se inicia no século V, vai até o século XV. Tá? Ela se inicia com o fim do Império Romano, em 476, e termina com a queda da cidade de Constantinopla em 1453, tá? Século XV. No entanto, dentro dela há também uma divisão que não é nem de longe, nem de perto uma unanimidade entre os historiadores, mas eu coloquei para a gente ter como referência. Então, a Alta Idade Média ela se iniciaria no século V e iria até o século X, coincidentemente com as coisas com que eu vou falar relacionadas à educação, que começam a ganhar a aparecer no século IX, mas ganham força nos séculos seguintes. E aí a baixa Idade Média, né, quer dizer, o final, o processo de início de mudança dessa Alta Idade Média, ela se inicia no século X e vai até o século XV. Bom, a sociedade medieval era organizada de uma forma simples, como é uma sociedade baseada nas terras, isto é, no poder que era possível extrair da posse da exploração das terras. Torna-se evidente que um grande possuidor de terras era alguém também muito poderoso. Então, um grande senhor feudal, um senhor de feudos, que significa um senhor que concede um feudo, um pedaço de terra, que vai ser arrendada a outra pessoa para que explorem a terra em seu nome, vai assumir a posição de suzerano, isto é, aquele que tem domínio sobre as terras. Com isso, o suzerano concede feudos a pessoas que passam a explorar terras e pagar uma série de impostos a ele. No entanto, essas pessoas que recebem terras, elas precisam prestar um juramento ao senhor feudal, oferecendo os seus serviços e a sua força militar caso o senhor feudal seja ameaçado. Assim, essas pessoas se tornam vassalas, submissas ao senhor feudal. Elas prestam homenagens, oferecem o trabalho na terra, o pagamento de impostos e taxas, a maior parte do produto retirado da exploração das terras e a sua força militar vão para o senhor para proteger esse sistema e proteger o senhor feudal. Como se isso não fosse submissão o bastante, em algumas regiões os suzeranos tinham ainda o direito de passar a primeira noite de casamento com a esposa do seu vassalo. Se a esposa fosse virgem, portanto, esse suzerano ele tomava a experiência da primeira vez para ele. Em troca, esse vassalo recebia as terras para trabalhar e proteção militar. Seguindo esse raciocínio, o suzerano mais poderoso de cada região normalmente era considerado o rei. O rei, portanto, era o suzerano dos suzeranos, o senhor feudal dos senhores feudais, o que possuía mais terras, o que possuía, portanto, mais poder. E aí eu coloquei para vocês aqui um esquema
de como funcionava a estrutura social desse sistema feudal. Depois vocês pausam e vejam com cuidado a posição de cada um dentro desse sistema. Mas na base, nós temos aí a baixa burguesia, quer dizer, as pessoas que trabalhavam com comércio, mas eram mais pobres. Abaixo dela nós temos os pobres, propriamente, os camponeses, domésticos, trabalhadores urbanos, mas que não tinham um negócio próprio, portanto não eram uma baixa burguesia, não eram burgueses. E acima desse baixo burguês, nós temos os burgueses mais ricos. São também comerciantes, banqueiros, proprietários de terra, pessoas que assumiram uma posição um pouquinho mais sofisticada, com um pouquinho mais de acesso às coisas do que a baixa burguesia. Mas a divisão em si dos privilégios está acima disso. Né? Todo mundo que está acima desses burgueses vão ser privilegiados. E aí você tem uma divisão ali, do lado esquerdo você tem o clero, né, divididos entre alto, médio e baixo clero, né, as posições de acesso, as posições que essas pessoas ocupavam dentro da igreja, posições políticas também, né? E do lado direito você tem aí a alta nobreza, a média nobreza e a baixa, né? Desde os fidalgos embaixo, subindo os cavaleiros, até a nobreza que a gente mais ouve falar, né? Que são os cargos, né? As posições. Príncipes, duques, condes, arqueduques, marqueses, por aí vai. E em cima disso tudo, o rei como eu falei para vocês, né, o suzerano dos suzeranos, né, o senhor feudal dos senhores feudais. Como falei para vocês, o conhecimento estava cerrado nas escolas monacais, nos mosteiros, sendo os padres os responsáveis por esses saberes, ou seja, o estudo, o processo de cópias e, consequentemente, a constituição de bibliotecas. Os senhores feudais, por sua vez, preocupados apenas com as suas terras e sem receber para que seus filhos estudassem um conteúdo comum que antes era prestado dentro do Império Romano por escolas públicas, obviamente onde poucos tinham acesso, mas escolas com conteúdo comum que eram organizadas pelo Estado e que desde a Idade Média deixam de existir, não existem mais. Como resultado, o analfabetismo entre as pessoas comuns se tornou absoluta. E mesmo entre os nobres, entre as elites, cresceu enormemente. É comum encontrar nos escritos que fazem referência a essa época comentários sobre nobres e até reis que eram absolutamente analfabetos. Sendo assim, por exemplo, o contrato de vassalagem, isto é, o contrato entre suzerano e vassalo, que ofertava as terras ao vassalo em troca de tudo aquilo que eu comentei, né, para pagar, é acompanhado por membros da igreja, claro, normalmente usando um símbolo como a Bíblia, um objeto sagrado, ou mesmo a cruz da igreja, para que o vassalo colocasse a mão e jurasse, fizesse o juramento de defesa do seu suzerano. Né? Um procedimento que é usado até os dias de hoje em julgamentos. Era comum selar o contrato com um ósculo, isto é, um beijo, que acontecia na boca entre os suzeranos e vassalos. Quer dizer, na falta de papel e assinaturas, o contrato era firmado literalmente com a palavra, com a língua. Né? Aliás, há outras várias ilustrações da força do analfabetismo nessa época. Uma que, inclusive, ilustra também a economia desmonetizada. O indivíduo, muitas vezes, ia comprar alguma coisa na venda próxima da sua casa e pagava fiado, isto é, sem recursos para trocar por aquilo que era do seu interesse, ele colocava sobre a mesa um fio da sua barba para comprovar que estava assumindo o débito e que pagaria depois. Daí a expressão que vive até os dias de hoje, né, que é comprar fiado. Essa era uma sociedade tão moralizada e analfabeta que uma feira onde se trocava produtos se transformava num evento festivo para eles. Daí a palavra feira, que vem do latim feria e significa dia de festa. Eram os dias em que os vendedores, os comerciantes e outras pessoas se reuniam para trocar as suas posses por produtos dos seus interesses. E aí nós temos até os dias de hoje que nos referimos ao segundo dia de festa ou segunda-feira.
a segunda-feira, e aí nós temos o terceiro dia de festa, ou a terça-feira, e assim por diante. Os cavaleiros, né, que eram a infantaria de defesa dos reis e dos grandes suzeranos, recebiam uma educação diferenciada. Normalmente não havia uma alfabetização, mas eles eram ensinados entre os 7 e os 15 anos, vivendo como pajem nos castelos. Eles recebiam ensinamentos de como viver dentro da maneira cortês, isto é, eles eram ensinados a agir de forma cortês com relação ao trato dos outros. A música, a poesia, os jogos de salão, exercícios físicos também faziam parte da educação nessa fase. Mais tarde, ele poderia se tornar um escudeiro de um cavaleiro. O escudeiro era aquele que cuidava das armas do cavalo e da armadura dos cavaleiros. Eles aprendiam aquilo que os cavaleiros sabiam fazer: andar a cavalo, a se exercitar, um pouco de política, de canto, poesia, trovadorística, e até de sedução e aproximação das mulheres. Aos 21 anos, poderia, depois de avaliado e provada, né, a sua coragem, ele poderia ser sagrado cavaleiro. As principais virtudes do cavaleiro, que não fogem ao seu estilo de vida, né, ao estilo de vida medieval, eram a honra, a fidelidade ao seu suzerano, claro, a coragem, a fé em Cristo e na igreja, além da cortesia nas relações, principalmente aí foco nas donzelas. Aliás, as mulheres, elas nessa época não tinham voz na política e eram consideradas apenas pessoas que deveriam acumular os conhecimentos domésticos, principalmente nas escolas seculares. Nas escolas religiosas, elas recebiam um pouco mais de educação, por incrível que pareça. Mas a finalidade dessa educação era ainda a consagração a Deus, né? Delas se consagrarem a Deus. Aprendiam também nessas escolas a ler, a escrever, as artes manuais e tudo que era considerado próprio de uma freira ou de uma pessoa que deveria cuidar dos afazeres domésticos. Essa estrutura social e essa educação patrística funcionaram durante séculos na Europa Ocidental, submetendo, volto a dizer, o saber e a existência à vontade de Deus. Inclusive por ser uma sociedade em que se aceitava, por motivos religiosos, tudo que vinha de Deus, era uma sociedade, como eu comentei anteriormente, absolutamente estática. Se você era um camponês, ou nobre, ou do clero, assim o era por desígnio divino. Todos aceitavam que cada um tinha o seu papel, seja rezar enclausurado, seja batalhar para defender os outros e esse modelo, esse sistema. Isso porque, ao final, tudo dependia de como havia sido o seu comportamento durante a vida para alcançar o descanso eterno, o céu, após a sua vida. A ideia, portanto, é que não era necessário educar as pessoas, menos ainda os camponeses. Bastava que fosse ensinado a eles o cristianismo. Assim, essas pessoas teriam a chance de serem salvas. Embora o ensino do cristianismo fosse realizado por meio de preleções e das missas, sabia-se que os camponeses aprendiam melhor pela poesia e pela música, que são mesmo as formas mais populares de se chegar às pessoas ainda nos dias de hoje, desde sempre. Bom, eu sei que todo mundo já ouviu falar de renascimento, mas antes desse renascimento que consideramos, houve um outro processo de novo crescimento das cidades e do comércio. Esse movimento, que aconteceu ainda no século VIII, é chamado de Renascimento Carolíngio. A gente vai dar uma olhadinha nele agora. O fato é que, até então, esse quadro de decréscimo da educação e do conhecimento fez com que o analfabetismo se tornasse algo comum. Como eu comentei, os reis e até nobres e até reis poderiam se tornar analfabetos. Também era comum encontrar entre os próprios religiosos padres analfabetos. Com efeito, a ciência regrediu e até as formas de defesa militar que precisavam de conhecimento, né, ficaram defasadas. Então, outra religião surgida no século VI, o Islã, que admitia, na época, uma relação com um conhecimento totalmente diferente do cristianismo, isto é,
Se admitia a pesquisa e experimentação dentro dessa fé, porém, claro, ainda que submetida à religião. Essa nova fé, o Islã, começou a ganhar força. Os clássicos greco-romanos eram lidos com maior liberdade e, graças ao trabalho de filósofos como Avicena e Averroes, obras como as de Aristóteles chegaram até os dias de hoje. Quer dizer, é claro que era necessário, entre os muçulmanos, aprender o Alcorão de cor, né, o livro sagrado. Né, mas, ao contrário do que os cristãos estavam fazendo nesse período, os muçulmanos espalharam por todo o território conquistado as suas escolas primárias. Como resultado, a religião que havia surgido no século VI, na região que hoje é a Arábia Saudita, no século VIII já havia conquistado a maior parte das cidades do litoral do Mar Mediterrâneo, ao ponto de fazer com que os cristãos tivessem dificuldade de ter acesso ao mar. Como vocês veem no mapa, essa parte mais escura, toda ela conquistada, né? Eu não diria árabes, como está ali descrito, mas por muçulmanos. Né? Então, aí você vê o crescimento dessa fé em apenas um século e meio. E a entrada na Europa e a conquista de territórios que antes eram lá na Grécia Antiga, né? Dos gregos, conquistado por Alexandre o Grande, depois conquistado pelos romanos e agora caía nas mãos dos muçulmanos. Foi nesse momento que, entre os séculos 8 e 9, que houve uma virada de chave na Europa e, aproveitando algumas condições econômicas e políticas, começou o Renascimento carolíngio. O rei dos francos e dos lombardos, o Carlos Magno, esse que aparece aí, iniciou uma reforma na vida eclesiástica e no ensino. Foram criadas as escolas palatinas, isto é, que funcionavam ao lado dos palácios, algo que já foi um ganho, posto que saíram de dentro ou do lado dos monastérios ou das paróquias. O conteúdo ensinado eram as clássicas artes liberais. Olha o termo liberal aí novamente. Isso significa um ensino das artes do indivíduo livre. Lembra do que eu falei de liberdade? Lá quando eu falei do vídeo sobre os gregos? Se não lembra, volta a rever o vídeo, que é importante. Eram 7 as artes liberais. O trivium, que consistiam na gramática, na retórica e dialética, e o quadrivium, que consistia no ensino de geometria, da aritmética, da astronomia e da música. Apesar das alternâncias entre avanços e retrocessos, no século XI era possível dizer que as cidades voltaram a crescer e o comércio também. Os centros comerciais, onde aconteciam as feiras, brigaram com as paróquias e com os senhores feudais e se tornaram independentes. Esses centros comerciais se tornaram comunas, quer dizer, cidades livres, comum a todos. Surgiram nesses locais uma nova classe, a classe dos burgueses, e por mais que tivessem esse termo burgo ligado à ideia de região nobre ou dominada pelo nobre, castelo ou fortaleza, aos poucos foi se transformando em uma referência daqueles que viviam do comércio, nas feiras. Né? Surgiram nas cidades as primeiras escolas seculares, não necessariamente tendo padres à frente das turmas. Eram escolas ligadas aos interesses burgueses, como com professores nomeados por prefeitos. O enriquecimento da classe dos burgueses teve como efeito uma divisão dentro do grupo. Haviam aqueles burgueses pobres que realizavam trabalhos manuais e aqueles um pouco mais enriquecidos que tinham maior acesso ao estudo e se preocupavam um pouco mais com a literatura. Como eu falei anteriormente, será no século IX que vai surgir uma outra proposta educacional para fazer frente à patrística. Essa proposta vai estar relacionada aos saberes acumulados dentro da escola em um movimento de intelectuais preocupados em fazer concordâncias entre a fé e a razão. Eles usavam para isso a análise lógica de Aristóteles. O objetivo desses intelectuais, portanto, era basear a fé na razão, usando para isso a argumentação e a lógica dedutiva. E, em outras palavras,
A ideia era unir a fé cristã à lógica aristotélica. Reparem, antes era a submissão. Agora, os intelectuais passaram a tentar conciliar a fé e a razão, né? A partir, novamente eu falo, né, do pensamento de filósofos gregos. Essa filosofia ensinada na escola, a escolástica, usava, como eu comentei, a lógica dedutiva. Mas se houvesse alguma contradição, ela deveria retornar a uma coisa chamada princípio da autoridade. O princípio da autoridade poderia colocar o mestre na posição de decidir o que era certo ou era errado. Ou ainda, caso persistisse uma dúvida ou discussão, retornar para a decisão do que era certo ou errado na própria Bíblia, em último caso. Nesse sentido, a Igreja continuava a controlar todas as interpretações do que era considerado verdade. Então, se no período romano a filosofia servia à retórica e à oratória, na Idade Média a filosofia vai estar submetida à teologia. Mesmo assim, a organização do ensino escolástico previa um momento de disputa, de discussão, de debate no seu ensinamento. Primeiro vinha a leitura. Em seguida, você tinha o comentário. As questões eram colocadas e, enfim, uma discussão era realizada. Embora, para essa última, seguindo as limitações que comentei, todo o pensamento terminava, em última instância, nos saberes bíblicos, na própria Bíblia. Alguns dos nomes mais importantes da escolástica são Santo Abelardo Magno, que viveu entre 1200 e 1280, sendo atribuído a ele a sistematização da filosofia de Aristóteles. Santo Anselmo, que viveu entre os anos 1220 e 1347, sendo considerado o primeiro escolástico a fazer a distinção entre o saber e a crença. Mas o que se destacou mais nesse período foi mesmo São Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 e 1274. Aquino foi responsável, no século XIII, por levar a escolástica ao seu apogeu. Nessa obra, Aquino afirma que o educador deve agir diretamente na formação física e espiritual do educando. Enquanto que, a princípio, a sua escolástica concorda com o sistema anterior de Agostinho, dizendo que Deus é o verdadeiro mestre que ensina tudo em nossa alma. Num segundo momento, ele discorda de Agostinho, dizendo que o professor tem um papel ativo na condução do aluno ao saber. Em outras palavras, enquanto na patrística não há importância quanto a fatores externos, na escolástica, os fatores externos na figura do professor ganham importância no que diz respeito ao desenvolvimento educacional do aluno. Graças a esse período de reflorescimento, surgiram entre os séculos XII e XIII as primeiras universidades europeias ocidentais, inicialmente com o nome de Studium Generale, designando os estudos gerais, embora cada Studium Generale pudesse ensinar apenas um ramo do saber, como no caso da medicina ou mesmo do direito. No século XIV, essa instituição de ensino superior vai ser renomeada para Universitas, que designava uma assembleia corporativa qualquer, mas nesse caso, uma assembleia corporativa de mestres e alunos. São exemplos dessas universidades, entre o século XII e XIII, a de Paris, Bolonha, Salerno, Viena, de Oxford, a da Salamanca. O método usado nas universidades era também o da escolástica, isto é, havia o tempo das leituras, o tempo dos comentários, o tempo das questões e também o horário, o momento das discussões. E aí eu trouxe para vocês algumas imagens dessas universidades, né? A Universidade de Salamanca, na Espanha, inaugurada no século XIII, 1218. E aí você vê a estrutura do prédio, né? Uma estrutura medieval, grandiosa, né? E a Universidade de Bolonha, essa sim a primeira das universidades da Europa Ocidental, inaugurada ainda no século XII, né? Em 1158, na Itália. E aí você vê o prédio que está lá até hoje, né? Esse prédio lindo, inaugurada em 1158. Bom, todo esse processo vai gerar aos poucos rupturas com o pensamento religioso dominante na forma do que vão ser consideradas pela Igreja verdadeiras heresias.
Essa transição para uma sociedade que vai se libertar do domínio da igreja e da fé sobre o pensamento e sobre as decisões do indivíduo, sobre as coisas do mundo e sobre a sua própria vida, vão aos poucos acontecendo. De novo, lentamente, com a passagem de várias gerações. No meio disso, nós temos um outro marco histórico, que é a queda de Constantinopla. Mas isso já faz parte de um outro momento, de um outro conteúdo de história da educação. Bom, eu espero ter contribuído para o desenvolvimento intelectual de vocês e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, a gente fica por aqui. Até lá, até a próxima aula.